Código Aberto está no ar com você e junto da Bíblia, com a Palavra de Deus, sonhando no para sempre. Sabia de uma coisa? Para você vencer um vício, só colocando um hábito no lugar. Verdade. Se você tem algum vício, a única maneira de você vencê-lo é substituído por um hábito. E hoje eu já queria direto ao teu coração, jovem, te perguntar: como é que você vence as tuas lutas? Como é que você vence o conflito entre o bem e o mal? Como é que você vence a tentação? Não esquece de uma coisa, temos estado juntos por mais de 2 meses aqui nessa super temporada Código Aberto para lembrar a você, você foi feito para ser feliz, mas para vencer seus vícios, põe coisa boa no lugar, põe hábito saudável no lugar, põe coisa que vale a pena, põe Bíblia, põe oração, põe Deus na vida e se prepare, porque você vai ser muito feliz. Hoje eu queria começar o Código Aberto de um jeito um pouquinho diferente. Sempre a gente brinca, descontrai, sempre eu faço algumas perguntas até curiosas para os nossos convidados e hoje não vai ser diferente, não. Tudo bem, gente? Tudo bom, beleza? pastor? Estamos aí. Depois de 2 meses já ficando tão à vontade. Agora ficamos curiosos, a gente já vai ficando assim super bem. Não, a pergunta hoje é mais ou menos essa mesmo, porque todos nós, em algum momento, temos algumas coisas para lutar. Eu quero ver, assim, algum hábito saudável, coisa bacana que você vê que faça assim: olha, pastor, eu sei que vocês têm hobbies, um gosta de acampar, um gosta de andar de bicicleta, um gosta disso, mas alguma coisa que realmente você faz para ocupar o espaço do que poderia talvez estar sendo gasto de maneira errada, tempo poderia estar sendo desperdiçado, Anny, coisa que você poderia estar, de repente, dizendo: poxa, que bom, eu faço isso, porque isso me consome para não ficar com mente vazia, tempo sobrando, vida ociosa, e Satanás aproveita para pôr vício no lugar. Vamos lá. Anny, o que você preenche teu tempo para valer assim, de coisa boa? Pastor, eu acho que a leitura, eu amo ler, mas intencionalmente. Então, eu estou lendo um livro, eu vou ler toda noite, o horário X, eu vou estar ali lendo aquilo. Tá. É uma forma de eu evitar ver televisão, que no geral, né, das outras emissoras, não tem coisa boa. E é uma forma também da gente produzir conteúdo, aprender, claro. Então, é intencional. Aquele horário eu vou parar e vou ler, preencher meu tempo. E também evita o vício, como você falou, por exemplo, de ficar só no celular, só nas redes sociais. Então, eu ia ficar aqui só zapeando, olhando. Não, eu estou intencionalmente fazendo alguma coisa. Já que você confessou, eu confesso também. Minha esposa é a primeira a ser testemunha do meu quase vício. Isso aqui. Eu já me vi em situações constrangedoras, pastor, que você percebe. É incrível como esse negócio te faz entrar num mundo que às vezes você não percebe o quão antipático, extraterreno, isolado e nerd você está. Sabe? Mas não aquele nerd do cara que gosta de tecnologia. É aquele que vive num outro planeta, Patrick, que não tem nada a ver com a sociabilidade. Tanto é que hoje a gente combinou. Vamos num restaurante, primeira coisa é desligar o celular. Sabia que tem uma estatística dizendo que um jovem chega a abrir um celular 200 vezes no dia? Só para atualizar o WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, Twitter, e colocar as coisas dele lá. Você olha até 200 vezes, faz esse movimento no dia. Não, e detalhe, né, pastor? Tem vezes que você entra, aí não tem nada acontecendo no WhatsApp, no Instagram, mas mesmo assim você fica ali. Não, mas vamos dar uma olhadinha no... É vício. É terrível isso, é terrível. Bem colocado. Pastorzão, também curte um vício de celular, se não cuidar? Outros dizem que a quantidade de vezes que você abrir o WhatsApp, o Facebook ou todas aquelas redes sociais, já Cristo teria vindo a tempo, né? É isso aí, pastor. É isso mesmo. Com se usássemos certeza. desse momento, eu reconheço, eu já me vi desperdiçando muito tempo. Tanto é que eu tento hoje, eu vou abrir agora de manhã, vou tentar olhar meio-dia, mas toda hora... Imagina eu abrindo a Bíblia tantas vezes por dia. É, pastorzão. Fica a dica, né? Faria toda a diferença, né? E um hábito saudável? Um hábito saudável, trabalhar para Jesus. Olha aí, pastor. É assim, que nossa vida é bastante intensa, tanta viagem. Eu chego muito tarde, às vezes, em casa e realmente está trabalhando ativo dentro da igreja. Hoje você mora em Brasília. Exatamente. Moro em Brasília, mas me toca viajar aí para Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Argentina, todo o Brasil. E realmente é bastante trabalho, bastante viagem e está dentro do nosso esquema, que é o que a gente gosta, na verdade, né? Fomos chamados para isso, então... E o tempo que eu tenho um pouco livre, eu estou com minha esposa, né? Tá certo, cultivando realmente a parte familiar, estando com ele, desfrutando, que isso nutre também e é saudável para o crescimento espiritual e, claro, da família, né? Bom demais, pastor. Esse é o melhor hábito. Família é tudo. Não esquece disso, querido jovem. Construa boas famílias, boas decisões, boas experiências emocionais, que você vai ser muito feliz. Vamos lá, brother Patrick.
Tem algum vício que você já venceu? Alguma coisa que você já curtiu? Ou vício de tecnologia também? Você é meio ligado aí, né? Nas redes, Eu tenho um certo problema que, no caso, eu passo o dia inteiro no Facebook, que é o meu trabalho, né? Facebook, Meu YouTube, amigo. nas redes sociais. Mas eu confesso que sempre quando eu tenho um tempo livre, eu gosto de passar tempo com a minha mãe e o meu pai. Eu gosto de gastar tempo com eles, tipo, conversando. Às vezes a gente senta no sofá, eu fico conversando com eles. É um hábito que eu gosto de cultivar. Que sempre quando eu tenho um espacinho ali, às vezes a gente fica naquele turbilhão, trabalho. Às vezes eu almoço e saio correndo, vou para o escritório, eu saio correndo, já ligo o computador. E naquela correria do dia a dia, às vezes a gente chega no final do dia e quando para pensar, nossa, eu acho que hoje eu falei com minha mãe uns 10 minutos. Né? Então, eu de fato gosto de passar tempo com os meus pais, com meu irmão também. Né? Patrick, de que planeta você veio? Olha, eu acho que da Terra mesmo. Tô brincando. Minha mãe disse que eu brincando, nasci cara. aí. Tô Pastor, brincando que a faz um tua adendo. resposta é essa. Tem que dizer que é da Terra. Porque eu fico tão encantado em ver a pureza. Eu acho que a gente está percebendo isso nesses 2 meses com você. Como eu repeti desde o começo dessa temporada, você é o participante mais novo que eu já tive aqui desde que eu fui apresentador, me tornei apresentador do Código Aberto. E a gente percebe que no teu discurso não é um camarada de outro planeta. Todo mundo deveria ser desse planeta, valorizando o pai, valorizando a igreja, valorizando a Bíblia, tendo essa visão de vanguarda, você é ligado na tomada, curte tecnologia. Mas e por que para ter tudo isso tem que se afastar de Deus? Não, é terrível. E, pastor, o senhor veio divulgando o currículo dele nas últimas semanas, digamos assim, né? Sim. Olha esse adendo. É um rapaz de família. Brasil, é um Imagine, rapaz meninas, de família. o camarada gosta de ficar com a mãe. Imagine que genro vai ser esse, né? Partidão. Ô, cara, mas Deus te abençoe. A gente brinca, Obrigado, pastor. estou brincando aqui, mas eu repito, Patrick, é admiração, acho que todos nós aqui, sem dúvida, pelo potencial que você tem para a igreja, para a vida eterna, para Deus, servir teus dons com esse espírito tão bacana, né? Se Amém, todos fossem amém. assim, pastor, Amém. valorizando família, pai, Vamos para o seu o senhor logo. teria menos trabalho, né? Vamos para o seu logo. Oh, teria mais trabalho, mas não aquele de problema, né? Só de missão. Mas tem muitos, Patrick, graças a Amém. Deus. Tem muitos jovens identificados com a igreja e Patrick é um desses representantes, né? Fica a dica para você, jovem do Código Aberto, entra nas nossas redes sociais, posta no Face, se você se identifica com essas lutas, com essas virtudes, deixa teu recadinho para nós, pastor, também valoriza a família, também valoriza o pai, para de ficar perdendo tempo, enquanto você pode fazer momentos com teus pais. E quer saber, Patrick, um dia você vai ter 40 como eu, se Jesus não voltar. As coisas mais lindas que você leva da vida são esses momentos família. Tudo, família é tudo, né? Vamos lá, Jussara, e aí? Tudo bem, pastor? Um hábito bem bacana que você tem, que ocupa o teu tempo, que te faz vencer possibilidade de tempo ocioso para Satanás por vício. Eu ocupo mais o meu tempo lendo, como Também. a Ana também. Minha paixão é leitura, gosto muito. E tem um vício. Toda vez que eu vou a uma livraria, eu tenho que sair com um livro. É livro mesmo. É livro. Isso aí é difícil, não sair. Você está na geração livro ou está na geração já que baixa, faz um download, é o livro digital? Então, pessoalmente, para leitura, eu não gosto muito de PDF, eu não gosto de e-book, nunca me acostumei Olha. porque eu gosto de grifar, de Eu não marcar. consigo ainda. Eu não consigo. Tento me atualizar, mas ainda virar a página para mim tem uma coisa assim meio essencial de vida. Não tem. E ter o livro na né? estante para consultar, eu gosto disso. É diferente. Somos velhas gerações, será, Anne? Não é possível, né? pastor. Valeu. Bruno, você com a gente aqui, né, cara? Verdade, Você tô teve aí. na última temporada, me lembro, quando a gente estava com os outros convidados, junto com o Grupo Aves. Grupo Aves. E agora você está aqui sozinho, valendo por Aqui, 4, cara? Não. Tem que respeitar, né? Até porque são meus tios, né? Senão eles vão Ah, pegar em tá. casa. Você é o mais novo do grupo, né? Eu sou mais novo, né? Tá. É notório. Os caras vão ficar chateados comigo. Namorando, cara? Namorando. Então já acabou o assunto. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Cara, você trabalha aqui na Novo Tempo. Eu trabalho faz uns 2 anos já. Tá. Trabalho aqui na produção, ajudo o Chapolin agora, atualmente. No Chapolin Código é o Aberto. grande, ultra, mega produtor do programa Chapolin, Código Thiago Aberto. Ramos. Thiago Né? Ramos. No Código Aberto e Lições da Bíblia também. Tá Aí eu tô bom. aqui ajudando vocês, passei essa temporada ajudando vocês. Inclusive, se vocês precisarem de água, estarei aqui nos intervalos. Que legal, é isso ajudando mesmo, aqui. gente. O nosso Toda Salvador. essa gravação, ele vinha aqui, aguinha. Pra Roberta, que estamos estava aí pra semana ser- passada, você Exatamente. trazia sempre a Estamos a aí para aguinha. servi-lo. Não basta ser produtor, não basta ser funcionário da Novo Tempo, tem que Sim. cantar, né, cara? Tem que servir Qual para que é a tudo tua aí. voz, cara? Tenor, barítono, o que você... Então, eu sou mais pro tenor Mais ali. pro tenor. Só que no grupo Aves, como o Salatiel é o mais gesticulado, que fala mais, ele sempre que leva as músicas, acaba cobrindo ele, que é o barítono.
Então, no Waves eu faço barítono ali para cobrir ele, entendeu? Brunão, vocês são uma benção. Eu encontro Amém. vocês em vários desses eventos de camporis, desbravadores, adolescentes e jovens. Às vezes a gente está lá num grupo com um monte de gente e você vê que quando vocês entram no palco, vocês têm uma coisa muito especial de cativar a garotada e ao mesmo tempo entregar a mensagem. E agora eu tô curioso para ver você cantando sozinha. Sempre Poxa, vi o quarteto, vai ser um vou ver você prazer. pela primeira vez. Vai ser um hein? prazer, Chapolin. Legal. Obrigado pelo convite. Tá bom, gente. Vamos lá. Super oração, tema especial, não sai daí, código aberto, começando com você. Anne, ora pra gente. Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guiado esse trimestre todo e pedimos a tua bênção e direção mais nessa semana. Que possamos aprender coisas novas, ouvir o teu Espírito Santo e aprender também a obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Fala conosco neste momento, é isso tudo que te pedimos e agradecemos. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Personagens preferidos da Bíblia todo mundo tem. Numa palavra rápida, teu personagem preferido? José. José. Davi. Josué. Josué. Davi. Davi. Então, olha aqui, ó. Variou, ninguém falou do meu. Eu tenho uma paixão, admiração grande por Paulo. Paulo é o camarada que, talvez porque a maneira como ele escreve, a maneira como ele fala, a maneira como ele é racional, mas ao mesmo tempo a maneira como ele é entusiasta, até um pouco impaciente em alguns momentos. Eu acho que eu fico ali entre Pedro e Paulo, tenho uma paixão por José também, claro que é a história mais linda, glamourosa e talvez mais encantadora da Bíblia. Mas Paulo, pastor, eu tenho uma admiração, porque Paulo é aquele camarada que viveu altos e baixos, momentos e momentos, e quando ele escreve, é impressionante. Ele sabia o que ele queria, onde ele queria chegar, como ele queria chegar, e agora a gente percebe que esse Paulo, uma vez Saulo, né? Pisou na bola, até pegou veste lá de Estevão, foi promovido ao Sinédrio por ter acompanhado o apedrejamento de Estevão. É Paulo, que vira um tremendo, eu acho que o maior evangelista do Novo Testamento depois de Jesus. Paulo no conflito do bem e do mal. E aí, pastor? Paulo no conflito do bem e do mal, eu vejo aqui, é um personagem fantástico, realmente. E a quantidade de produção literária e as cartas que ele tem é escritor, incrível, é incrível. Realmente, Paulo... mas eu trago o Paulo de Romanos, o capítulo 7, para vocês, para fazer uma pequena introdução. É o Paulo ser humano aqui, esse Paulo que você falou, de altos e baixos. Né? Em Romanos, o capítulo 7, ele vai abrir seu coração, as janelas da sua alma e vai dizer assim: eu tenho problemas, eu sou pecador e estamos dentro de um grande conflito. Mas eu levo pelo lado pessoal, né? Quando ele apresenta isto em Romanos capítulo 7, versos 15 em diante, ele vai e aparece aquele trava-língua, né, que ele diz, conheço o que é bom, mas faço o que é mal, decido fazer o que é bem, mas faço o que é mal, me autoanaliso, vejo que o pecado habita em mim, é meio difícil de entender, ainda soma a língua desse pregador e falador enrolado que sou eu, e aí parece que é difícil entender um pouquinho Paulo, não somente em Romanos, sino em outras das suas cartas, né? Mas ele vai abrir mesmo e dizer assim, estamos num grande conflito, esse conflito também está em mim, e eu sou um lutador, para mim também é difícil. E agora, nessa semana, a gente vai abrir um pouquinho, vamos ver um pouco Paulo falando para as igrejas acerca da igreja, da base da igreja, como essa igreja é constituída. Lembremos que Paulo vem a ser, Deus utiliza Paulo para a sistematização da doutrina cristã primitiva. E ele é o grande responsável, não somente um grande evangelista, é um pregador fantástico de multidões, mas também de perto, é um teólogo, é um doutor em teologia, é um pastor, mas com as lutas e os temores, que agora vai começar a abrir um pouquinho o que significa o fato de ser igreja, e a igreja que começa agora, nascente, no meio de um grande conflito, e vai trazer temas bem interessantes. Mas é uma abordagem realmente também pessoal, e isso que eu gosto de Paulo. Vamos lá. Vocês três, fala quem quer. Adão e Jesus. Paulo já entra um pouquinho numa veia, um pouquinho mais teológica agora, fazendo um paralelo do conflito do bem e do mal em relação a essa situação que Adão viveu lá da queda, mas ao mesmo tempo da recomposição de todo o plano da redenção através de Jesus. Vamos ser assim o mais prático possível, o assunto pode ser profundamente teológico, mas para o nosso telespectador vamos ser o mais acessível para você entender como a Bíblia é fascinante, meu querido jovem. Continua com a gente, hein? Não sai não. Vamos lá. E aí, Anne? Adão, pela desobediência dele, trouxe o pecado e, consequentemente, a morte para o nosso mundo.
Jesus, a gente vê na Bíblia, ele é comparado, né, chamado de segundo Adão, pela obediência dele, ele resgatou a vida. Nesse caso, foi intencional, não foi um acidente, foi proposital. Jesus veio para ser aquele que agiria aonde Adão agiu e errou, mas para acertar e resgatar a vida para a gente. Então, é essa a visão prática. Adão errou, trouxe o pecado. Nós que não tínhamos nada a ver com o assunto, porque às vezes muita gente fala, mas eu nem estava lá, o que eu tenho a ver com o assunto? Por que chega em mim? Isso afetou toda a humanidade. Em uma até das lições que nós estudamos, a gente viu isso de muitas vezes, nós não pensamos que os nossos atos podem afetar outras pessoas, e tantas pessoas, imagina no caso de Adão. E nesse caso, Jesus sabia que ele era o único que poderia intencionalmente agir em prol de toda a humanidade, e a ação dele também atingiria a todas as pessoas. Se eu falar uma frase meio complicada para você, jovem, fecha aqui em mim para você entender uma coisa muito forte. Talvez eu nunca falei no código aberto aqui, mas a Anne me fez pensar. Você, talvez com 19 anos como o Patrick, 29 como muitos, ou talvez 39, você agora, com as suas decisões, está desenhando aquele que vai ser teu filho, teu neto, teu bisneto. Já pensou nisso? Você com 15 anos já está escolhendo como é que vão ser teus netos. Pastor, não estou nem pensando em casar ainda. Eu sei. Mas é a maior prova de que as decisões que a gente toma, elas repercutem nas gerações. Aquilo que você está fazendo agora vai impactar teu tataraneto. Pastor, Forte isso, Anne. posso fortalecer a informação que você falou? Eu me lembro que no final do ano passado, 2015, eu li uma pesquisa de uma cientista, enfim, que ela diz que hoje a ciência reconhece e entende que tudo aquilo que você faz, tudo, o que você come, o que você lê, aquilo que você ouve, a forma como você se sente, as suas emoções, os seus sentimentos, impactam diretamente nas suas gerações futuras, chegando a atingir os seus netos e os seus tataranetos. Fechou. Ou seja, isso de eu vou fumar um cigarrinho porque a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, a famosa frase de não estou prejudicando ninguém, é mentira. Hoje a ciência comprovou isso. Mais uma vez, a ciência vai comprovar o que a Bíblia já falava. Deus dizia assim, né? Terceira e quarta geração, com relação a questões das maldições, não que Deus entregava, sino que as pessoas escolhiam errado, né? Falando para o povo de Israel. Sim. E isso também perdurou durante toda a Bíblia. E essa expressão, até a terceira e quarta geração, é um constante, tem a ver com relação à questão das gerações, né? O que é mais duro é que a gente, quando percebe, talvez, a gravidade disso, eu agora tenho minha filhinha de 6 anos, como eu daria tudo, jovem, você não tem noção, acho que eu venderia tudo que eu tenho, tudo, trocaria tudo para voltar a ter 19 anos. Quanta coisa diferente, jovem, você ainda pode fazer que eu já não posso fazer mais. Para você exatamente entender o quão é devastador quando você comete um erro e você vê lá na vida do teu filho, teu neto, o pecado. Então, toma cuidado. Vamos para um rápido intervalo, já abordamos aqui essa questão de Adão e Jesus e já vamos passar para a igreja, porque Paulo ele vai direto na veia, na artéria de uma igreja vibrante, dos problemas que envolvem a igreja. Deixo para você aí, Patrick e Jussara, mas é rápido intervalo, não sai daí, desliga o celular, fica offline um pouquinho, a não ser que seja pela internet, você está vendo a Novo Tempo, mas fica com a gente, porque aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. Já já a gente volta. De volta a Código Aberto, vou direto à pergunta, Patrick e Jussara. Paulo, quando fala sobre igreja, o que tem a ver no conflito do bem e do mal, Patrick? Eu vejo, mais uma vez, a personalidade de Jesus preocupado com o ferido, preocupado com o doente, preocupado com o pecador. E principalmente preocupado com aquele que seria o corpo de Cristo, aquela unidade, aquela célula que seria responsável por propagar o evangelho a todas as nações, que seria, nesse caso, a igreja. A igreja é constituída uma unidade formada por seres humanos, pecadores que caíram, mas, portanto, ela tem uma missão muito especial. A missão justamente de levar o evangelho para todas as nações. Então, como é que uma unidade, um agrupamento que é imperfeito pode levar algo perfeito para todas as nações? E aí eu vejo a preocupação de Jesus em cuidar
dessa que seria a menina dos olhos dele para concretizar a obra dele aqui na Terra. Jussara, por que a igreja como edifício? A igreja é a base para a gente. Se a igreja não fosse tão importante, ela não teria sido tratada tantas vezes na Bíblia, né? Tem o Mateus 7, verso 24, nos diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a areia. O verso 26 diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A lição nos chama a atenção de que nós, como igreja, como membros de igreja, precisamos ser sensatos, prudentes, colocar a Bíblia, a palavra de Deus, em prática. E nós aprendemos muito isso na igreja. Se nós colocamos em prática, nos tornamos pessoas prudentes e sábias. Do contrário, nós vamos nos tornar tolos. Sem dúvida. Discutimos isso em alguns dos episódios bem para trás, aí, mais de um mês atrás, quando falamos dessa parábola de Jesus. Mas agora, pastor, puxando para a realidade de Paulo, apresentando a igreja de maneira real. Jesus estava ali fazendo uma parábola. Agora ele ascende aos céus, os discípulos começam, o evangelismo alcança, Pentecostes vem, Saulo vira Paulo e agora temos uma igreja estruturada. Exatamente. Ou melhor, um monte de gente estruturado como cristão. E aí entra a igreja. Né? E aí? O começo dessa igreja, né? Eu quero destacar uma coisa aqui. Quando se fala de igreja e de experiência espiritual, muitas pessoas dizem assim: eu posso ter uma experiência espiritual, eu posso conhecer a Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso frequentar nenhum lugar, eu não preciso congregar. E realmente o que estava acontecendo aqui, e Paulo como parte da liderança, e através das mensagens divinas, não. Vocês precisam se congregar, vocês precisam estar juntos, vocês precisam organizar de alguma maneira. Claro, o ser humano não gosta de estruturas, né? Mas aqui Jesus estava dizendo, ou estava pautando, que essa estrutura, essa igreja, tinha uma base sólida na pessoa de Cristo. Paulo sempre o que vai trazer, claro, é a pessoa de Cristo. Ressuscitou, está intercedendo por nós e sempre levantando esse segundo Adão e a figura de Cristo e através da graça, né? Mas para que as pessoas conheçam a graça, para que as pessoas administrem essa graça para a vida deles, eles têm que estar em um núcleo como igreja, porque são mais fortes, são mais unidos, vão além juntos. Então agora vem essa base principal. E este detalhe aqui, que é uma citação fantástica, que eu gosto demais, que começa aqui no dia da segunda-feira, diz: a igreja de Cristo, débil e defeituosa, como possa ser, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Essa frase é muito forte, é muito interessante. O carinho, a menina dos olhos, como dizia Patrick, é a igreja, é o componente de todos nós em um só sentido, em um só propósito, em um só objetivo. Quando essa está unido, com a base sólida, que é Cristo Jesus, e através da sua graça nós somos salvos, aí então a vinda de Cristo Jesus fica mais perto para nós e a esperança fica mais firme, né? Pastor, agora o senhor escancarou uma porta pela qual tem que passar junto com você, telespectador. Você pode amar estudar a Bíblia através de um dispositivo portátil. Você pode curtir muito assistir a TV Novo Tempo, que é o seu canal da esperança. Quantas vezes eu abraço pessoas na rua que me reconhecem dizendo: pastor, código aberto. Talvez você sinta realmente na TV Novo Tempo esse cheiro de céu, essa brisa de eternidade chegando, quando você zapeia por um monte de coisa que não presta e cai num canal onde aqui a gente tem coração aberto, Bíblia aberta e uma volta de Jesus anunciada. Só que tem uma coisa para eu te falar agora com muita seriedade, jovem. Nunca, nem uma TV, nem um smartphone, nem uma rádio que você escuta, nem mesmo um livro que você lê, ou um pastor que você admira através de meios de comunicação, nada disso substitui a tua ida a uma igreja. Pastor, o senhor falou uma das coisas mais importantes que eu tenho percebido, muita gente dizendo assim: pastor, eu fico em casa porque eu tenho a igreja da TV Novo Tempo. A igreja da TV Novo Tempo não é uma televisão, nem um canal. A igreja da TV Novo Tempo é um povo que estuda a Bíblia e se encontra num ambiente físico para dizer: estamos aqui sonhando com os mesmos sonhos de Deus. E aí você já sabe por outros programas, que eu também posso lhe falar aqui,
que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é esse movimento que estuda a Bíblia, que mostra a volta de Jesus, que entende de uma maneira muito linda o que a gente está te mostrando aqui de maneira diferente do que está na Bíblia. Então, quero fazer um convite a você, jovem. Nesse exato momento, nesse código aberto de hoje, se você ainda não foi, vá a uma igreja adventista. Nunca substitua o teu culto numa igreja por abrir o teu notebook, pôr lá no Novo Tempo, vou assistir aí o pastor Luiz Gonçalves pregando, o pastor Ivan pregando, o pastor Arilton pregando, vou ficar ali no código aberto ali, que hoje eu vou, minha igreja é o código aberto. Você vai me deixar profundamente triste se eu entender que você está trocando a igreja, pessoas, edifício, por uma televisão. Aí, Patrick, os jovens precisam ter um lugar para eles encontrarem outros jovens e viverem esse edifício fundamentado na verdade, que é a igreja, certo? Satanás sabia que uma das maneiras talvez mais fáceis de destruir essa princesa dos olhos de Deus é justamente isolando os seres humanos, isolando os membros da igreja em ambientes dentro do seu quarto, em ambientes onde o único contato com o evangelho fosse um contato virtual e não um contato pessoal e vivo que você tem dentro da igreja. Essa é mais uma das estratégias e tentativas de Satanás destruir a igreja. Tanto que, quando a gente estuda Paulo, a gente vê que Paulo faz uma comparação da igreja como sendo um corpo, né? E que de cada membro funcionando como um membro. Essa é uma das maneiras mais concretas que eu consigo de perceber de que um ouvido não funciona sozinho. Uma boca não funciona sozinho, né? E a lição faz até uma comparação engraçada, né? Que imagine se você visse um ouvido andando por aí sozinho. Né, que utilidade ele teria? Será que ele conseguiria cumprir, né, o propósito de levar o evangelho, que é uma missão tão especial concedida à igreja, a todas as nações, se só tivesse ouvido? Tá, e se só tivesse ouvido a boca? Não, tem que ter o corpo completo. E o corpo completo físico para levar esse evangelho. E aí, Patrick, algum pode estar pensando, mas eu só sou o dedinho. Perde um dedinho para você ver. Conversa com alguém que perdeu o minguinho do pé e disse que faz falta. É que a gente acha que é pouca coisa, porque a gente não tem problema, é porque você não perdeu. É que eu tenho todos os meus órgãos aqui, graças a Deus. Mas se um dia perde o dedinho do pé, pastor, perde estabilidade. Desequilibra. Um dia me disseram ali, você perdeu o dedinho da mão, 50% da força dela pelo dedinho da mão, você perde. Gente, tudo é importante. A Yane, quando você vê essa ilustração fantástica bíblica que Paulo usa para dizer a igreja é um corpo. Anne, todo jovem tem um lugar fundamental e estratégico no andamento de uma igreja física. Sim ou não? Com certeza. E se ele não ocupa esse lugar, no sentido de tomar a posição que é dele, esse lugar fica vazio. E não é romantizando. E se você não vier, você fará falta. Não, se você não vier, você fará muita falta, porque a sua posição na frente de batalha está vazia. Considerando que nós todos formamos o exército de Cristo, trabalhando, lutando em prol da volta de Jesus, gente, no meio de uma batalha, pergunta para quem é soldado, para quem é marinheiro, enfim, falta tudo, não falta muito. Porque aquele que me daria cobertura não está aqui. Aquele que me defenderia não está aqui. Aquela que pelejaria por mim quando eu estou enfraquecida não está aqui. Aquele que iria na frente porque seria o capitão, enfim, ele não está aqui. Ou seja, o meu esforço ele é dobrado, ele é triplicado, ele é centuplicado. A pessoa fica dando braçada àquele que está na frente do exército trabalhando e dizendo, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E isso desgasta aqueles que estão no corpo trabalhando. Gente, é assim, perde um dedinho, perde qualquer parte do corpo. O corpo inteiro, quando alguma coisa dentro de nós está doente, ele vem em prol de vamos recuperar. Naquela semana que eu contei o episódio do meu pulmão, gente, quando o médico contou assim, seu pulmão foi embora, eu falei, que é isso? Olha isso. Como é que eu fico com o pulmão só? E o corpo inteiro em prol de recuperar a minha saúde e me restabelecer. É assim com qualquer coisa. Gente, se a pessoa está com uma dor de cabeça, o corpo inteiro se incomoda porque tem uma coisa ali incomodando, seja emocionalmente, seja falta de água, seja falta de sono, no corpo de Cristo é exatamente a mesma coisa. Esse é o melhor exemplo que a gente tem. Nós precisamos juntos, ligados aqui pelo amor de Cristo, trabalhar constantemente. Pastor, todo mundo tem a função na igreja. Não existe alguém que não tenha um dom. Deus deu dons a todo mundo. E a junção desses dons forma a igreja. E como a Anne falou, quando um falta, desestrutura alguma coisa. Fica alguma coisa em aberto.
Então, Deus nos deu esses dons e somos responsáveis e temos que colocá-los em prática, e principalmente na igreja. Eu tenho uma experiência extremamente prática, pastor, do quão é importante e relevante um contato físico e pessoal com as pessoas. Eu trabalho basicamente na internet, né? E aí você pode pensar, pô, na internet você consegue se comunicar praticamente com o mundo inteiro. Você consegue trocar informação, trocar network, trocar conhecimento, faz um Skype, faz uma chamada ali rapidinho. Mas é impressionante que não adianta, por mais que eu tente aprender, por mais que eu tente buscar informação a respeito de alguma área específica do meu negócio, nada substitui o poder que existe um network pessoal feito em eventos. Quando a gente vai para um evento da nossa área, um evento físico, que a gente vai para um auditório, que a gente conversa com as pessoas, que a gente sente o contato, eu não sei exatamente o que acontece, talvez a nível científico ali nas moléculas, mas há uma interação real e eu acho que principalmente há uma intenção e uma genuinidade em transferir o que você tem de melhor, o seu valor, para outra pessoa que você não faz na internet. Eu venho de um ambiente totalmente digital, onde a gente trabalha na internet. Eu tenho alguns colaboradores que fazem alguns projetos para a gente, e é à distância. A gente pega projetos de freelancer, por exemplo, mas é impressionante. Nada substitui um contato pessoal. Quando eu faço uma consultoria com um cliente por Skype é uma coisa, quando eu sento numa mesa e desenho um plano de marketing para ele, frente a frente para ele, é totalmente diferente. Quer dizer, então, que uma Hangout nunca vai substituir uma reunião pessoal presencial? Nunca substitui, nunca substitui. E é tão impressionante isso que o valor que eles dão, o valor que um cliente dá, por exemplo, para uma consultoria pessoal, pode ser a mesma coisa. Vou transmitir exatamente o mesmo conteúdo. Mas o valor para uma consultoria pessoal, cara a cara, é muito, mas muito. Você está falando é muito forte, porque aí realmente é um jovem das novas gerações falando, porque na minha mente pode ser que em algum momento, com tanta tecnologia, Skype, Hangout, Periscope, eu posso transmitir aqui ao vivo, está todo mundo ali conectado. Para que pegar um avião se encontrar todo mundo num auditório, gastando tempo, transtornando logística? Mas então você, como um jovem, ainda sente que estar junto não substitui o que ainda estar junto é insubstituível. Não, e eu quis trazer esse exemplo porque eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de igreja, que você pode pensar, não, igreja é porque é um negócio mais emocional, que é um negócio de coração. Estou falando de mercado, eu estou falando de uma relação estritamente financeira. Muitas vezes um caso onde o cliente quer ganhar, e você tem que entregar, e ainda assim, nesse caso extremamente racional, nada substitui o contato físico. Uma videoconferência pode ter o seu momento, mas não ocupa toda essa interação humana. Interessante, Bruno. Já pensou nisso, então? Interessante. Eu estava pensando aqui de como todo mundo é importante, né? Eu tô trazendo um pouco mais para o meu lado aqui, o violão. Se eu perder um dedo... Acabou. Eu não tenho mais a mesma eficiência para tocar violão, entendeu? Já dificulta muito. Exemplo do grupo Waves. Se um faltar, como já aconteceu algumas vezes, um imprevisto acabou indo em 4 ou em 3, faz muita falta. Então, assim, a gente tem que entender isso, que assim, a gente é importante. Não importa o trabalho que você faça, às vezes a gente sente assim, poxa, mas eu não sou tão importante tocando violão, eu não sou tão importante fazendo tal coisa, tal, mas a gente é importante de verdade. Bacaníssimo, gente. Está entendendo, jovem? Hoje o recado é para você se envolver, se engajar, usar teus dons. Nada substitui quando você se congrega com jovens. Ana, inclusive você estava comentando comigo aqui nos bastidores, projetos que envolvem jovens, né? Pode ser às vezes na igreja, pode ser numa sala, pode ser num salão, pode ser numa praça, pode ser na madrugada, mas quando o jovem se encontra, ele se sente parte desse corpo, ele percebe uma valorização única. Completamente, porque aí ele se vê trabalhando, ele vê a prática de toda a teoria. Então, ele vai para as ruas, seja para a missão de um ano, enfim, ele vai para a prática. Então, o que eu posso fazer agora? Onde é que eu vou arregaçar as mangas e vou começar a trabalhar? De que forma eu faço isso? Em São Paulo, como é que você tem visto de maneira prática algumas experiências mostrando que o jovem pode fazer coisa alternativa, legal, junto com outros? Pastor, o grupo que eu faço parte hoje, a igreja que eu frequento, nós estamos plantando uma igreja no bairro de Vila Madalena. Vila Madalena é um bairro desafiador, né? Muito desafiador. Para quem não conhece, por quê? Muitas baladas em São Paulo. É um bairro que, no último carnaval, foi muito judiado, a comunidade que mora ali, porque houve um carnaval de rua com coisas tristes, não dá nem para relatar. A Associação dos Moradores do Bairro buscou a ajuda da prefeitura. Realmente é um bairro desafiador para quem mora ali e
um público maravilhoso, mas muito alternativo. Não veem a necessidade de Deus, não conhecem a Deus, não querem saber de Deus. E não existe igreja naquele bairro. E Deus nos chamou para nós irmos plantar uma igreja ali. No início, o grupo que foi até antes de mim começou a se reunir numa praça. Literalmente numa praça, não estou brincando, Foi gente. mesmo? Física? Foi. Uma praça física? então? Fisicamente. Mas não é praça... perigoso em São Paulo, essas coisas? Não, pastor, de forma nenhuma. legal. Praça Horácio Sabino. Olha. A gente se reunia ali e fazia os nossos cultos ali e as nossas ações sociais também. Depois, com o tempo, a gente sentiu necessidade, sim, de alugar um espaço. E hoje nós nos reunimos nesse espaço alugado, fazemos o nosso culto ali. Depois do culto, nós vamos para a nossa ação social, seja ela qual for. Com as crianças, distribuir. Nós fizemos por um período, no final de 2015, distribuição de garrafas de água com rótulo, com informação sobre a importância de tomar água, mas também com os dados bancários para as pessoas nos ajudarem numa campanha de arrecadação de água que a gente fez para mandar para Espírito Santo e Minas Gerais por conta daquela tragédia que houve, por conta de Mariana, enfim. Vocês fizeram um projeto assim? Fizemos também o projeto de arrecadação de água. Então, assim, precisa ser prático, não pode ser só teórico. Tudo isso que a gente estuda o trimestre todo, tudo que está nesses 66 livros, precisa ser prático. Não adianta eu ficar pregando para todo mundo. Então, eu preciso amar o próximo. Ok, mas como você faz isso de forma prática? Aonde você vai? A quem você ama? E amar as pessoas é amar atendendo a necessidade do outro, não é a minha necessidade. E não é na forma que eu acho. Então, hoje, nós estamos ali, no bairro de Vila Madalena, atendendo as necessidades deles. Bacana, Anny. Quero conhecer lá um Muito dia, hein? bom. Vamos, dar um pastor. pulinho lá em Vila Madalena e representando todas as cidades, grandes cidades. Está assistindo aí em Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus, fora do Brasil, em algum lugar do mundo. Todos esses desafios. Jovem, sabe o que é isso? Para mim, isso não desanima, não. Isso entusiasma. Inventa um negócio, seja diferente, surpreenda com alguma coisa que ninguém fez, contanto que você faça parte desse corpo, pastor. Vamos para um rápido intervalo e no último bloco se prepara, porque agora sim, depois de falar da igreja, do corpo, dessa conversão extraordinária de Paulo, desses ensinos incríveis de Paulo, chegou a hora de falar para você, tá bom, e para enfrentar o mal, qual que é a armadura do jovem? Qual que é a armadura do cristão para o conflito entre o bem e o mal? Não sai daí que você vai se surpreender no último bloco, hein? Já já a gente volta. Terceiro e último bloco, estamos falando agora sobre a armadura do cristão. Você quer ser blindado, quer ser super poderoso, não por causa de você de jeito nenhum, mas pelo que Deus pode fazer? Já já vamos conversar sobre isso, mas antes uma música especial do grande Bruno. Isso aí. Agora no intervalo, Bruno, a gente até brincou, né, que todos os outros programas você sempre traz aguinha pro cantor. Sempre estou aí pra servir. Hoje não tem aguinha pro cantor. Hoje tem. Tem, né? Tem pro cantor. Você viu Tem só? pro cantor aqui. Quem ligou só agora, não está desde o começo, a gente explicou que ele é assistente de produção, o Bruno trabalha sempre aqui nos bastidores e Deus deu um talento, além de trabalhar aqui na televisão, cantar. E hoje, mesmo sem aguinha, você vai louvar a Deus. O nome dessa música é O Caminho, se chama O Caminho. E ela tem uma mensagem muito bacana. Eu quis seguir meu coração, eu quis trilhar o meu caminho, me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, mas tua luz me encontrou, iluminou o caminho, e agora estou certo que tu és o meu Senhor, e agora estou certo de que tu és
eu sei, não devia ter partido, não devia ter deixado o meu lar, ter ido para outro lugar, longe de ti. Chorei, eu sofri, longe de ti, mas tua luz me encontrou e me mostrou o caminho, e agora estou certo que tu és meu Senhor, e agora estou certo de que tu és meu Senhor, o caminho, a verdade e a vida, meu amor, o caminho, a verdade e a vida, meu amor, meu amor, Senhor, meu Salvador, meu amor, meu amor, meu amor. É um sermão cantado. Vamos nessa. Gente, último momento agora, temos que falar sobre essa armadura super poderosa do cristão. Pastor, e aí? Inclusive a música, quando ele começou, estava a questão de Paulo, né? Dizendo, eu quero fazer, mas não Sim. consigo. E O a bem que luta eu quero, travada não entre o faço. conflito e o bem e do mal. E disse, eu me agarro, me seguro da verdade, né? Que é uma dos grandes elementos da armadura que Paulo agora apresenta, né? Na verdade, agora Paulo vai entrar direto no conflito entre o bem e o mal de maneira aberta, bem clara, dizendo assim, nossa luta não é com outra pessoa que está aí do teu lado, não é com carne e sangue, ele diz, é com potestades, com principado. É difícil, porque tem milhares de anjos caídos, sim, que estão num grande conflito também, tentando seduzir, tentando atrapalhar você na tua vida cristã. E agora ele diz, e agora o que eu vou fazer? Se eu sou um pecador, minha situação é complexa. E agora apresenta então a armadura de Deus com vários itens de uma armadura de uma pessoa do exército, uma pessoa da Army, sim, onde ele está aí com toda a armadura bem completa e vai apresentar então todos os passos da armadura importantíssimos, simples de alguma maneira como ele coloca, mas muito profundo no tomar dessa armadura, revestir, colocar armadura, que é Cristo que está por trás de toda essa armadura, o principal vencedor dessa batalha. Né? Vamos lá. Quais são os itens dessa armadura que chama a atenção para vocês? Pastor, para mim, de tudo, é o primeiro que está descrito aí no nosso guia. O cinto da verdade. Porque pode ter o que for. Se não for de verdade, cai por terra. Tem aquele ditado popular que diz que mentira tem perna curta, e tem mesmo. Então, não importa o que você coloque aqui, se os outros itens forem verdadeiros ou mentirosos também, se não for seguro, se não for amarrado pelo cinto da verdade, esquece, não vai subsistir por muito tempo. Vamos lá. E aí? A mentira, ela tem prazo de validade, né? Então, tudo com base na verdade é ilimitado. A justiça e o evangelho da paz também. Nós vivemos num mundo de muita injustiça, de muitas coisas ruins. E como é bom saber que o nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. E tudo é com base também no evangelho. Sem ele, nós não temos assim embasamento para acreditar. E aí? Paulo, parece que quando escreveu esse texto aqui, falou, olha, eu não quero deixar 1% de dúvida
para esse pessoal entender que eles estão numa batalha. Vou colocar aqui as armaduras. Então ele escreve isso aqui não como uma segunda interpretação, é a armadura para a guerra mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que muitas vezes eu, numa visão de jovem, quando a gente lê isso aqui, a gente, nossa, coisa simples, né? Porque a Bíblia, verdade. E uma vez eu ouvi uma frase assim: não deixe que o simples te engane até que ele se torne relevante. Né? E quando a gente olha para essas armaduras aqui, para essas vestimentas, muita gente pensa assim: a Bíblia é um negócio simples, né? Eu tenho em casa, eu leio umas 2 vezes por semana, verdade. Eu acho que eu não minto muito não, né? Coisa simples, né? Mas é justamente isso que Satanás quer. Ele quer que essas coisas, essas armaduras se tornem tão simples e tão fúteis até um determinado momento que você vai começar a ignorá-las. Você vai achar que, pelo fato delas são simples, elas são irrelevantes e não são importantes na luta do bem e do mal. Pastor, da armadura, todos os elementos são hiper importantes, mas o que me chama a atenção realmente, ou que me traz a minha reflexão, é o capacete mesmo, né? Dentro da armadura, você pode ter uma coisa ou outra faltar, mas se leva a pedrada como Golias, porque descobriu o capacete, aí desmonta tudo. Por quê? Porque o grande conflito travado na cabeça. E que Satanás quer colocar na tua cabeça? Que você está perdido, que a graça nunca é suficiente. Porque o capacete de quê? É da salvação. Ele sempre quer colocar em dúvida que você não vai conseguir chegar no céu. Que você vai, de alguma maneira, cair. Então, o capacete da salvação diz: eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Isso ninguém vai me tirar. Então, eu tenho que segurar mesmo o capacete disso aí e colocar e dizer: eu sou salvo no sangue de Cristo. E agora sim, eu pego a espada, a palavra de Deus, que é defesa e ataque, né? Para Cristo, as tentações ser vencidas é da espada, ou está escrito, defesa e ataque, mas seguros que nós somos salvos no sangue de Cristo Jesus. Recado final para entrar nessa batalha com a armadura, Anne? Vestir a armadura por completo e vir compor o corpo de Cristo como membro que a pessoa é. Como a gente falou no bloco anterior, tem lugar, é necessário, mas precisa vir vestido com a armadura de Deus. Assim a pessoa estará pronta, preparada, protegida por Deus para poder enfrentar aquilo que vier. Jussara. A batalha já está ganha por Deus. É importante salientar isso. Deus nos dá todos os componentes da armadura e nós podemos escolher o lado dele e saber que essa batalha já foi vencida por Deus. Parece um pouco loucura, mas muitas vezes quando eu olho para essa ilustração aqui, eu vejo que tem muito soldado indo para a guerra sem armadura. Né? E por mais irracional que isso pareça, quando a gente vê no nosso dia a dia, é extremamente perceptível ver que muitas vezes a gente acorda de manhã, vai ter um dia aí pela frente com uma batalha e simplesmente não abre a Bíblia, não faz uma oração. Então, quando a gente fala das armas, é irracional para um soldado ir para uma guerra sem as armaduras, sem as vestimentas. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente faz isso todos os dias na nossa vida. Pastorzão. O segundo Adão veio com um propósito muito importante. Vem realmente a redimir, né? E Paulo apresenta no início de nosso guia isso aqui. E você tem um lugar especial dentro da igreja. Você tem um lugar especial dentro do corpo de Cristo. E Ele dotou a cada um de nós de talentos fantásticos. E isso, quando se junta no corpo, Deus faz maravilhas. Encontra esse lugar, porque está, e Deus vai realmente fazer coisas grandes através de você, por outras pessoas, dentro do corpo de Cristo, revestido com armadura. Então é possível para um jovem sair para a batalha protegido pela armadura, pastor? Com certeza. Diz assim: revestir, pega essa armadura, faça como que é tua roupa para sair dia a dia e você vai ser um vencedor. É bacana, a gente falou de muita coisa aqui para o jovem e eu acho que ficaram algumas expressões fortes para você. Você é importante, você é imprescindível, você pode ser imbatível por Deus. E aí a gente discute desde a parte onde você pertence ao corpo da igreja, até agora você entender que na armadura você pode tudo por causa de Deus. Não me venha com esse papo de que por estar lá na Vila Madalena eu não posso ser salvo. Por estar lá no coração de uma grande tentação eu não posso vencer. Substitua seus vícios por hábitos. E o melhor de todos os hábitos é o quê? Estar com Deus. Colocar Deus. É a Bíblia, é a justiça, é a verdade, é a armadura. É você se cobrar cada vez mais, jovem. Será que eu estou sendo tudo aquilo que eu poderia ser? E no final de todo esse nosso estudo, um texto
que é o texto que daí eu amo, é um dos meus textos preferidos da Bíblia, que está ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que é o que está na quinta-feira da nossa lição. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é o texto que eu uso em todas as cerimônias fúnebres que, infelizmente, às vezes sou chamado para falar, e ao mesmo tempo em todos os momentos felizes que eu também sou chamado para falar. Porque esse é o texto que termina com a armadura, com a Bíblia, com a igreja, com a função de um jovem, dizendo para você, se tiver tudo isso, né, pastor? Mas estiver olhando 2016, pobre de você. Se tiver tudo isso, entender Paulo, entender a Bíblia, entender o conflito entre o bem e o mal, mas a tua visão for de terra, você é o mais triste de todos os tristes desse mundo. Porque você foi feito para algo além daqui. E aí, meu amigo, eu concluo te dizendo, por que a Novo Tempo é tão diferente? Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se destaca entre mais de 2.000 religiões que temos só na América do Sul? Por que nós temos aqui certeza de olhar nos teus olhos e dizer, pastor, mas Bíblia todo mundo fala, ok. Mandamentos muitos falam, ok. Jesus todo mundo fala, ok. Mas quem fala com coragem, com ousadia, com paixão, encanto e impaciência sobre a volta de Jesus? Meu jovem amado, se a tua igreja só tiver uma visão de terra, muda de igreja. Se a tua denominação só tiver uma visão de presente, cai fora. Porque você foi feito para esperar a volta de Jesus e ter essa esperança em Cristo mais do que nessa terra. Nós fomos chamados para viver com Jesus mais do que nessa vida. E aí, gente, se só vivemos para essa vida, Anny, mais infeliz de todas as mulheres paulistas que ficam ali correndo por São Paulo tentando alcançar o sucesso nessa vida. Se você só tem essa visão aqui, por mais pastores que sejamos, pastor, só tem isso aqui, não tem ministério que preste. Se você tiver todos os teus contatos financeiros e empreendimentos, Patrick, mas fechar nessa vida, coitado de você. Jovem cheio de potencial, o mais triste de todos. E se você, Jussara, com todo o conhecimento, com toda a função, com todo o trabalho, não só na advocacia, mas nos dons que Deus também lhe deu, ficar só por aqui, acabou. Então, jovem, hoje eu comecei falando para você sobre hábitos que substituam vícios. E eu termino lhe dizendo que os teus hábitos te projetem para o céu. Quando você tiver teu coração no céu, mais cedo ou mais tarde, teu corpo vai chegar lá junto. Põe teu coração no céu e um dia Jesus volta e é para lá que a gente vai, e daí de corpo e alma para sempre. E por isso que o Código Aberto é esse jeito diferente da gente visualizar esse céu, sentir a brisa de eternidade e sonhar com Jesus voltando logo ali. Que tal? Você vai estar pronto? Deus te abençoe. Chega de vícios, hábitos saudáveis com Deus. Faça parte desse corpo incrível da igreja. Vá a uma igreja e não esquece que um dia lá no céu a gente se encontra para abraçar fisicamente um ao outro, dizendo, valeu estudar a Bíblia, está para sempre na eternidade. Deus te abençoe, super semana chegando por aí, forte abraço e a gente se encontra no próximo programa Código Aberto, onde aqui a gente tem sim um jeito diferente de estudar a Bíblia e eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!